Satoshi Call, seu resumo semanal do mundo cripto. Apesar do fechamento semanal positivo, o Bitcoin ainda não encontrou forças para romper de fato os 84 mil dólares. Afinal, ainda tem muita pressão em torno da macroeconomia global e também teremos mais uma decisão de juros nos Estados Unidos já na próxima quarta-feira. Esse conjunto de eventos traz muita dificuldade para os investidores que se afastam um pouco mais do risco. Mas até onde a gente vai seguir com essa cautela? É isso que o Beto Fernandes, analista de conteúdo e criptomoedas da Foxbit, discuto com vocês no Satoshi Call desta segunda-feira, 17 de março de 2025. China e Europa. Fala aí pessoal, tudo beleza? Mais um Satoshi Call começando e como você já está acostumado, a gente sempre começa o nosso papo aqui falando de macroeconomia. Normalmente a gente divide aqui os temas, né? Mas hoje, como a zona do euro teve só um indicador mais relevante, né? A gente vai fazer uma junção aqui de alguns aspectos macroeconômicos, mas falando exatamente desse indicador europeu, a gente teve a produção industrial, que mostrou um avanço relativamente forte, saiu de uma retração de 0,4% para uma alta de 0,8%, acima da expectativa de 0,5% de expansão, ou seja, o setor industrial da zona do euro está dando sinais cada vez mais consistentes de recuperação, mas ainda muito pouco para a gente ter uma clareza, uma determinação de que esse setor está de fato se desenvolvendo de uma maneira mais direta por lá. Agora sim a gente passa para a China, né, fazendo essa junção. Então que a China trouxe indicadores macroeconômicos mais relevantes nessa última semana e agora também na abertura dessa semana por aqui. No caso, a gente viu também a produção industrial fazendo um caminho relativamente contrário à zona do euro, né? Então, depois de uma alta em janeiro de 6,2% na base anual, a gente entrou aí numa queda para uma alta de 5,9%. Porém, mesmo assim, ainda é acima do 5,3% esperado pelos analistas. As vendas no varejo, por outro lado, subiram de 3,7% para 4%, 0,2% acima do esperado pelos analistas. Ou seja, se de um lado a produção industrial não está dos mais fortes, né, apesar de ainda em expansão, as vendas no varejo começam a dar um respiro ali de alta, algo que tem sido muito discutido por lá, tanto que o governo chinês anunciou nessa madrugada aqui pra gente, de que queria começar a fazer uma série de estímulos financeiros para aumentar não só a renda da população, como consequentemente aumentar também o consumo. E aí sim começar a dar uma vazão maior, tanto para a indústria quanto para o varejo, e tentar trazer aí um ritmo mais acelerado para o seu desenvolvimento econômico. Por enquanto, o que a gente vê, isso tende a ter um impacto, é que a taxa de desemprego na China subiu de 5,1% para 5,4%, a meta era que ficasse estável em 5,1%. Ou seja, todo esse pacote de estímulos tende a ajudar com que novos empregos sejam criados e aí sim a gente começa a ter um equilíbrio desses indicadores, colocando a economia chinesa de volta em expansão. Estados Unidos. E agora, quando a gente fala de Estados Unidos, a gente teve dados inflacionários importantes ao longo da última semana e todos eles em baixa. O CPI, né, que é o índice de preços ao consumidor, na base anual caiu de 3% para 2,8%, acima dos 2,9% esperado pelos analistas. O mesmo aconteceu também com a base mensal, que caiu de 0,5% para 0,2%, ante uma expectativa de alta de 0,3%. Já o núcleo do indicador também recuou de 0,4 para 0,2, abaixo do 0,3 esperados. Agora, quando a gente vai para o indicador de inflação de preços ao produtor, né, inflação ao produtor, também tivemos uma queda mais acentuada, de 0,6 para 0%. Né? A gente teve ali um equilíbrio, não subiu nem caiu a inflação ao produtor, e a expectativa era de uma alta de 0,3. Já o núcleo do mesmo indicador também veio aí foi para uma retração de 0,1 ante uma expectativa de alta de 0,3, sendo que em janeiro a gente teve uma subida de 0,5%. Em contrapartida, a gente teve também aqui uma queda nos pedidos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, de 222 mil pedidos para 220 mil, lembrando que esse é um indicador aí semanal, então ele está sempre sendo atualizado toda quinta-feira. O que a gente analisa aqui dos Estados Unidos, né, antes da gente falar de outras situações, né, como as guerras, decisão de juros, é que a economia dos Estados Unidos está mostrando um sinal de redução da inflação. Ainda não é o suficiente, né? Quando a gente pensa numa meta de 2%, num corte de juros mais eficiente, mais regular,
mas a gente olha aqui que a inflação, ao contrário do que a gente estava observando, que estava vindo numa escalada de alta, deu seu primeiro passo de retração e acima do esperado pelo mercado. Ou seja, essa pode ser uma tendência que a gente possa ver em breve, né, acontecendo com mais frequência. Mês a mês, essa inflação vai arrefecendo, vai tranquilizando e a gente volta a discutir com mais clareza os juros, né? Lembrando que até o balanço da Bolsa de Chicago, né, a CME, está colocando aqui de fato na reunião desse mês agora, né? Na próxima quarta-feira o Fed vai manter os juros como estão, mas que lá por junho provavelmente a gente tenha o primeiro, mais um corte de juros na realidade, o primeiro deste ano. Então são movimentos aí da macroeconomia, principalmente relacionado à inflação, que estão começando a dar sinais de melhora, mas lembrando sempre que todo o tarifácio que o Donald Trump está implementando ainda não é perceptível dentro desses indicadores. Então a gente vai precisar de fato esperar alguns meses aí para que a gente consiga ter uma leitura mais clara de como vão ser os impactos desse tarifaço em cima da inflação norte-americana. Caso nada aconteça, caminho livre aí para talvez a inflação recuar. Caso contrário, a gente segue numa perspectiva mais cautelosa, esperando que esses indicadores voltem a aquecer e o Fed se sinta mais pressionado a manter os juros da forma como estão. Bitcoin. E agora sim a gente parte para a análise do Bitcoin, porque muita coisa aconteceu principalmente na macroeconomia, né? O Bitcoin ele tentou ali fazer alguns movimentos, buscar os $85 mil, né? Ficou ali bem perto disso na última semana, fechou inclusive a semana passada em alta de quase 3%, e está abrindo essa semana também em alta, mas ainda assim estagnado ali na região dos $83 mil, 81.195 nesse momento que eu estou gravando o Satoshi Call com vocês. O que a gente analisa é que há uma demanda ainda bastante ativa por parte do varejo do Bitcoin, tanto que a gente vê acumulação, inclusive um comportamento bem interessante, né? Os investidores de curto prazo, eles estão, apesar de alguns prejuízos, eles estão segurando seus Bitcoins. Normalmente esse tipo de investidor, né, de curto prazo, ele é mais especulativo, ou seja, se o mercado começa a cair, mesmo que ele tenha que realizar algum prejuízo desse movimento, né, tomar o stop que a gente chama, ele não tem muito problema com isso. Nesse caso não, ele tá tomando alguns prejuízos, mas ele continua segurando as suas moedas. Ou seja, esses investidores de curto prazo podem entrar na categoria de investidores de longo prazo, long term holders. Ou seja, tem um caminho interessante de desenvolvimento desse mercado nesse momento agora, com talvez menos especulação. E isso traz aí uma certa sustentação de preços para o Bitcoin, mesmo em um período em que os ETFs da criptomoeda lá nos Estados Unidos, né, os ETFs de Bitcoin Spot, continuam registrando uma saída mais expressiva, né? Na sexta-feira teve uma saída ali na casa de perto de $60 milhões, na quinta-feira também tivemos retiradas de capital, e no mês aí, se a gente analisa, a gente tem um saldo negativo de $1,6 bilhão aí registrado nos ETFs, mas mesmo assim o varejo, como eu comentei mais cedo, esses investidores de curto prazo parecem bem posicionados. O que tem pressionado então o Bitcoin nesse caso aqui? A gente tem uma pressão muito forte vindo de toda a macroeconomia, né? Então, por exemplo, os Estados Unidos intensificou um ataque na região de Gaza, o que aumenta a tensão geopolítica. Começou a se discutir um cessar-fogo na Ucrânia, mas a Rússia não gostou desses ataques recentes dos Estados Unidos em Gaza. Então tudo isso começa a se criar uma bola de neve ali de muito ruído, de muita incerteza, de muita dúvida para o mercado, que eles preferem então tirar o pé, observar de mais longe e aí depois fazer uma escolha de compra ou venda de determinados ativos. O mesmo vale quando a gente pensa nesse tarifaço do Trump, né, que nem eu comentei mais cedo. A gente está vendo um movimento aí de tarifas muito expressivo, né? Que a gente não tem um controle ainda de como isso vai impactar a economia norte-americana e global, porque os outros países também estão tarifando os Estados Unidos a partir desse movimento com forma de retaliação. Ou seja, o que de toda essa guerra comercial a gente vai ter no fim do dia? Ainda é muito cedo para dizer como isso vai impactar. Como eu falei mais cedo, a gente vai precisar de alguns meses ainda de indicadores de inflação norte-americana para a gente ter uma clareza maior do que esse tarifaço tem a dizer para a gente. Por enquanto ainda é muito cedo para que isso impacte de fato dentro desses indicadores. Então há uma certa incerteza em cima disso. Até mesmo pensando no corte de juros, né? O mercado está precificando o corte de juros lá para junho e não agora em março, o que faz muito sentido. Essa precificação para junho ela é interessante porque quando a gente olha
a taxa de desemprego nos Estados Unidos estabilizou ali na casa dos 4%, né? 4,1%, às vezes 4,2%, mas ali muito próximo, dentro de uma linha que talvez seja considerado natural para os Estados Unidos. E aí, quando a gente observa um possível corte de juros, o que isso pode trazer? Pode trazer uma queda no desemprego, porque você começa a estimular a economia e mais empresas estão contratando, né, pessoal, porém você impacta a inflação, que ainda está relativamente longe na realidade da meta de 2%. Então, se você corta os juros, você diminui a taxa de desemprego, aumenta o investimento, aumenta o consumo e, consequentemente, aumenta a inflação mais uma vez. E o Fed está com essas duas bolinhas na mão, tendo que decidir para qual lado ele quer ir. Se ele quer ir para um emprego mais pleno ou se ele quer ir para um controle inflacionário maior. Como a gente está numa média dos indicadores, né, pensando que a inflação está acima ainda da meta e a taxa de desemprego está estável, diz muito sobre essa perspectiva do Fed de fato manter os juros como estão, porque não tem um sinal tão claro de que, olha, a gente precisa reduzir para aquecer a economia mais uma vez, ou a gente precisa aumentar porque a inflação está muito alta. Está tudo dentro de um caixote muito compacto, em que a flutuação desses indicadores está muito pequena. Então faz com que a decisão do Fed de fato seja muito mais complexa e, consequentemente, a gente sabe que isso impacta os investimentos de alto risco, como é o caso do mercado acionário e também do Bitcoin, porque não há uma tendência ali muito clara do que vai ser realizado na macroeconomia. E como a gente sempre discute aqui, se tem uma coisa que o mercado financeiro, que os investidores não gostam, é de incertezas. Então, no mercado de incertezas, a gente tira o pé e mais observa do que atua. A análise gráfica do Bitcoin, você já sabe, está disponível lá no Telegram e também no WhatsApp da Foxbit, então fica ligado, acompanhe a gente nas redes sociais para você poder acompanhar em vídeo a análise técnica do Bitcoin. Para a gente fazer aquele arremate final aqui do nosso Satoshi Call, a gente vai ter uma semana mais complexa, né? Sempre quando a gente tem grandes indicadores, como inflação foi na semana passada, como decisão da taxa de juros essa semana, a gente tem um mercado um pouco mais estagnado, um pouco mais lento. Isso é natural porque a gente vai querer ver o que vai acontecer ali com mais calma, né? Em vez de fazer um movimento mais agressivo numa aposta de que o mercado pode subir ou cair. É importante entender que, por mais que praticamente seja precificado num corte de juros nos Estados Unidos, há muito que se retirar disso, né? Tanto do documento ali divulgado pelo Federal Reserve, como também da própria coletiva de Jerome Powell logo depois da decisão de juros, em que ele passa ali por uma sabatina de repórteres que vão perguntar, evidentemente, sobre o futuro da macroeconomia, sobre questão inflacionária, sobre o corte de juros e por aí vai. Então o mercado, a partir deste movimento, deste evento específico, aí sim ele vai começar a tentar pescar alguma pista ali de, olha, poxa, acho que o Powell falou um negócio que provavelmente de fato corrobora com essa perspectiva de corte de juros em junho. Não, ele falou um negócio que não corrobora com essa perspectiva, talvez a gente precise ter mais cautela no médio prazo. Então tudo isso vai ser retirado dessa reunião, só que até lá a gente tende a ver um mercado um pouco mais lateral, mais moroso, sem tanta graça, porque o investidor não vai querer fazer grandes movimentos, a não ser que aconteça algum gatilho muito importante, né? Tem algum novo anúncio do governo norte-americano em relação a tarifas, em relação às próprias criptomoedas, ou a crescente no conflito geopolítico internacional, enfim. Tudo isso pode ser um gatilho, mas até então a semana tende a ser um pouco mais travada por conta de quarta-feira que a gente vai ter a decisão de juros pelo Fed. Enquanto isso, o Bitcoin parece estar se desenvolvendo de uma maneira interessante, né? A gente sai um pouco daquela visão de que os ETFs estavam aí colocando o mercado em alta e a gente olha que talvez o próprio varejo do Bitcoin, os investidores que já estavam aqui, parecem estar construindo esse movimento aí, pelo menos construindo um suporte na região dos 83 mil dólares aqui, o que pode ser bastante interessante para uma retomada de alta quando os investidores institucionais e outros big players voltarem para o mercado. Mas por enquanto a gente está vendo muito mais uma tentativa de segurar o preço do que necessariamente vamos retomar uma alta aí e tentar colocar o Bitcoin de novo em rota da máxima histórica. Então o momento de espera essa semana vai ser um pouco mais chatinha e tudo bem, faz parte, tá presente, né? Isso é inerente ao mercado financeiro. E é isso aí, pessoal. Esse foi o Satoshi Call dessa segunda-feira, 17 de março de 2025. Eu, Beto Fernandes, analista de conteúdo de criptomoedas da Foxbit. Mais uma vez e evidentemente agradeço demais a audiência de vocês aqui neste podcast.
E como você já sabe, a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Satoshi Call, trazendo as novidades da macroeconomia e também do mercado de criptomoedas. Valeu pessoal, forte abraço e até lá!